programa do lado de cá, a gente entrevista artistas, moradores das periferias de Goiânia, Aparecida de Goiânia. E a gente já começou a ampliar também um pouquinho a nossa rede com performances de artistas que vêm de outras regiões. O nome do programa do lado de cá surgiu pela compreensão que o Centro Cultural, que o coletivo do Centro Cultural Dourados Carajás tem da história brasileira. A classe dominante brasileira branca sempre se especializou em viabilizar a classe trabalhadora que produz toda a riqueza, seja material, seja artística do Brasil. A construção do roteiro passa por uma pesquisa. Só que essa pesquisa também está preocupada com alguns detalhes, sobre alguma fala que a pessoa fez, algum registro. Então, nos interessa no roteiro o detalhe sobre quem é a pessoa, sobre suas experiências e principalmente sobre o seu posicionamento diante da vida. Importa muito para a gente saber sobre a trajetória desses artistas, sobre as suas produções, que em sua maioria são produções independentes e que não estão nas grandes mídias, né? Muitas vezes a gente, como artista, conta com as redes sociais para chegar aí no público. A gente está sempre lutando contra os algoritmos, né? E que nem sempre a nossa produção, por mais qualitativa que ela seja, chegue no grande público. No programa do lado de cá eu faço a parte de edição e contribuo também com a filmagem e com a direção de arte. Nisso eu tento trazer com que cada episódio a gente consiga deixar ele mais conciso possível, tanto nessa parte estética quanto dentro do que o roteiro traz, né? Para que a gente possa ter ali um estilo específico para cada episódio. A escolha das roupas utilizadas no programa, elas seguem dois princípios. O primeiro, que é o público-alvo e a linguagem trabalhada no programa. E o segundo princípio é o estilo pessoal dos apresentadores, da Ludmilla e agora também do Flávio. Então, o programa do lado de cá se interessa por saber onde estão esses artistas, o que eles estão produzindo, e abrir essa porta, por menor que seja, mas para que essa rede possa se ampliar, para que esses artistas possam se comunicar com pessoas que estão para além, né, da sua rede de contatos. A periferia não é o espaço, como aparece, da violência, da droga, do crime, de desocupados. Não, as periferias da cidade são espaços de criação, de vivência, de solidariedade, de fraternidade, de afeto e de criação de riqueza, tanto material como artística e cultural. O nome, do lado de cá, expressa a visão de quem está na periferia olhando para outra parte da cidade. E é como se tivesse uma linha, né, separando os dois mundos. O mundo do lado de cá, da periferia, e o mundo do lado de lá, da classe dominante brasileira. Isso vale para qualquer periferia da cidade. Sobre a importância desse trabalho do programa do lado de cá, para mim, como professor e pesquisador, é que nesse momento da construção desse programa sobre outras narrativas, sobre outras histórias, nós discutimos algo que na escola me parecia muito distante. Isso quando eu ouvi falar disso, que é a estética. Na realidade, eu ouvi falar da estética em dois momentos da minha vida. No início das aulas de literatura e depois na universidade, quando se discutia autores que eu jamais tinha escutado falar, que é o Jorge Lucas. E depois, quando eu conheci a Ludmilla Marx, ela me falou de um cara muito legal chamado Augusto Boal. Então, depois desse encontro, eu comecei a me interessar por estética, até porque eu não entendia como isso politicamente era importante. Esses artistas, eles são, em sua maioria, artistas negros, não brancos. Temos também artistas indígenas, agora na temporada de 2022. E para mim, como também artista e como também uma mulher moradora da periferia de Aparecida de Goiânia, o programa do lado de cá é muito importante por possibilitar que o nosso trabalho independente chegue a mais pessoas, possa se comunicar com mais gente, mas também por ser uma espécie de agenda cultural permanente. Como a Ludmilla Marx, que apresenta o programa, ela é atriz, a gente consegue ter ainda aí uma flexibilidade maior no que a gente vai poder criar. Então, acho que nos últimos 5 episódios a gente experimentou criar pequenas cenas, pequenas partituras, que é quando ela recita um texto ou interpreta um texto específico,
que tem a ver com o artista convidado, né, o artista principal, e talvez também com o artista que se apresenta no quadro Se Liga Nesse Artista. As cores que cada um usa, elas fazem parte da paleta de coloração pessoal dos apresentadores. E as cores, as formas e as texturas e o mix de estampas, eles transmitem a criatividade e também o dinamismo artístico desse programa. A importância desse programa é de mostrar a pessoas que, assim como eu, vieram da periferia e que, de alguma forma, têm um espaço onde elas possam se mostrar. Um espaço que eu não tive de se apresentar, né, para a cidade como uma artista iniciante ou como uma artista profissional, por não ter acesso às suas grandes mídias, não ter acesso à televisão, ao jornal tão facilmente. Né, a gente precisa, depois de um tempo de profissionalização, a gente consegue acessar esses espaços, sim, pagando uma assessoria de imprensa, pagando profissionais que possam fazer esse trabalho. Mas, especialmente para um artista iniciante ou um artista que já está profissional no mercado, mas ainda não consegue alcançar um grande público, o programa é de fundamental importância, especialmente porque ele difunde esse produto na internet, que é um meio mais democrático que a gente tem hoje de acesso a conteúdo e à informação. Durante mais de 300 anos, a classe trabalhadora que veio da África e aqui foi escravizada, foi inviabilizada, mesmo que tenha sido ela que produziu toda a nossa riqueza, seja através da economia açucareira, economia mineratória, economia cafeeira, e também toda a produção artística e cultural que se expressa nas nossas lindíssimas cidades, né, coloniais e as suas magníficas produções artísticas. Até 1970, o Brasil tinha 70% da população no meio rural e 30% no meio urbano. Nesse período, né, principalmente durante a ditadura militar, começa um processo de expulsão brutal da classe trabalhadora do campo, que é julgada nas periferias da cidade. Pois é essa classe trabalhadora que está na periferia de todas as cidades brasileiras que cria toda a nossa riqueza material, porque só a classe trabalhadora cria riqueza, cria toda a nossa riqueza artística e cultural e é totalmente inviabilizada. Agora, o programa do lado de cá me permite discutir isso, mas a partir de uma outra perspectiva. A perspectiva da periferia, do negro, dos indígenas, dos trabalhadores. Como é que nós construímos a nossa própria história e, ao mesmo tempo, como, do ponto de vista da arte, a gente constrói estética. A importância do programa do lado de cá é isso. É poder discutir estética, mas a partir do nosso olhar. Não mais aquilo que foi nos dito pelos gregos ou pelos europeus. Até porque os dois são europeus, né? Mas o importante para a gente é discutir tudo isso a partir do nosso olhar, a partir da nossa experiência. O programa tem muito o lugar de exercer a produção audiovisual independente. E isso me permite explorar, talvez de uma forma mais livre, algo que seria mais específico se eu estivesse trabalhando dentro de uma produção mais fechada. Então, como o programa já tem um perfil inovador, né, de apresentar essencialmente artistas da periferia de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, permite mais com que eu haja livremente dentro de uma produção estética, com a edição das imagens, com algumas proposições dentro dessa edição de imagens na ilha de edição e também na maneira de captar essas imagens e de trazer essa estética com a direção de arte. Então o programa tem o objetivo de mostrar a criação cultural e artística que existe na periferia, principalmente de Goiânia e de cidades próximas, né? E o Centro Cultural teve a sorte de encontrar o Flávio Batista e a Ludmila Max, que com pouquíssimos recursos e de forma competente têm produzido o programa. Possibilitando que as pessoas saibam que do lado de cá a gente também tem narrativas de construção de conhecimento, de produção de arte em suas mais diversas linguagens e que, na verdade, nós queremos fazer aí uma narrativa leonina, né? Tem um ditado africano que diz que, mais ou menos assim, que enquanto a gente, né, enquanto os leões não contarem sobre a sua história, a narrativa que vai ser contada é a narrativa do caçador. Então eu acho que aqui no programa do lado de cá, a gente tem tentado fazer a narrativa leonina, né? Somos nós, as leoas e os leões, querendo contar a história a partir da nossa ótica, da nossa perspectiva. Do lado de cá tem muita história para contar.
Eu me sinto muito feliz e honrada em fazer parte da equipe técnica do programa do lado de cá, porque é um programa que me representa, pois eu, enquanto multiartista, mulher negra e periférica, me vejo em cada quadro e episódio que vocês aí acompanham. Essa é a importância do lado de cá. Discutir a estética da periferia, a estética negra, a estética indígena. Na verdade, o programa do lado de cá, ele possibilita nós discutirmos uma estética brasileira, afinal de contas. Nós, brasileiros, quem somos e quem queremos ser? Eu creio que a gente consegue responder, ajudar a responder essa pergunta.